Bem, boa tarde a todos, então, que estão aqui. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos que se fazem presentes por fazerem parte, principalmente, desse momento especial no dia de hoje. Na quarta-feira da semana passada, nós celebramos os 60 anos da Academia Olímpica Internacional e hoje, em mais uma data marcante, nós comemoramos os 19 anos do Grupo de Pesquisa em Estudos Olímpicos da PUC, o GPO, e o Dia Olímpico Internacional. Eu gostaria de resgatar uma contextualização a partir de Pierre de Coubertin, que fundou o Comitê Olímpico e o Movimento Olímpico Moderno, mas que, sobretudo, iniciou um movimento cujos ideais e valores deveriam ser estudados, preservados e disseminados. A sua visão e desejo era de que uma escola permanente do olimpismo fosse criada. E pouco tempo antes da sua morte, Coubertin disse: "Não conseguir fazer até ao fim o que eu queria aperfeiçoar. Penso que um centro de estudos olímpicos ajudaria mais do que qualquer outra coisa à preservação e ao progresso do meu trabalho e iria mantê-lo longe dos falsos caminhos que temo." Nestes 60 anos, a Academia Olímpica Internacional cumpriu com sucesso essa missão e fez uma enorme contribuição para o movimento olímpico, atuando como seu pilar educacional e permitindo que milhares de alunos, professores, cientistas, atletas e administradores experimentassem, entendessem e aprendessem sobre o olimpismo e os valores olímpicos. E com os professores da PUC não foi diferente. E por isso estão conosco hoje os professores Nelson Todi, fundador do GPO, a professora Sônia Gomes, professora e ex-diretora da faculdade, o professor Luciano Castro, que já deve estar chegando, decano da Escola de Ciências da Saúde e da Vida da PUC, o professor Luiz Henrique Rolim, ex-aluno e agora professor da faculdade, e a professora Alessandra Scarton, co-coordenadora do GPO, que estiveram na academia em diferentes épocas e por diferentes razões. E por isso eu inicio o nosso bate-papo me direcionando ao professor Nelson, que entre todos que se fazem presentes aqui hoje, foi o primeiro a estar na Academia Olímpica em 1999. Então, professor Nelson, conta para nós, por favor, o que aconteceu durante a tua trajetória que fez tu chegar até a academia e qual foi a experiência que tu vivenciou lá. A palavra está contigo. Christian, muito obrigado aí pela pergunta. Um prazer estar com todos vocês aí para falar sobre esse tema tão bacana. Eu estou aqui com a camiseta antiga da Academia Olímpica Internacional, quando ela celebrou 50 anos, ou seja, de 10 anos atrás. E, para mim, chegar até a ideia da Academia Olímpica Nacional foi um caminho até meio inesperado, por assim dizer, já que eu vinha de uma história escolar, né? Eu trabalhava em escola por muitos anos e quando me aproximei do mestrado em Ciências do Movimento Humano da URGS, as coisas se configuraram, se mostrando também a possibilidade de conhecer a Olímpia, né? Um colega, né, que trabalhava conosco na PUC, o professor Roberto Mesquita, já tinha participado dessa experiência anteriormente, né? Me chamou a atenção para esse tema e, ao conversar com o professor Eduardo De Rose, que na época então era o presidente da Academia Olímpica Internacional, me indicaram para participar do evento. E era uma coisa inesperada. Eu nunca imaginei que eu podia conhecer a Grécia de uma maneira não turística, né? E sim acadêmica e, de certa forma, profissional. Mas o inesperado também se transformou em algo de grande impacto, naturalmente, na minha vida, porque efetivamente, a minha vida pessoal e acadêmica teve uma reviravolta bastante grande, né? O resto, você já imagina, culminou na criação do GPO, né? Culminou depois, anos um pouco mais à frente, na busca do Comitê Brasileiro Pierre de Coubertin para a PUC, na criação de disciplinas relacionadas ao tema olímpico, né? E nessa parceria com vários profissionais e professores da área olímpica pelo mundo inteiro. Bem, o que eu posso falar nesse primeiro momento também para que a gente possa escutar os outros convidados. Eu acho que é isso, Christian. Muito bem, obrigado. E agora eu vou chamar a professora Sônia, que foi a segunda professora daqui a estar na academia em 2006. Professora Sônia, por favor, comenta um pouquinho sobre o que te levou a estar na academia
e principalmente qual foi a tua expectativa ao chegar lá? Então, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Saudade de todo mundo, assim, de estar junto, de poder estar perto e poder estar falando um pouco desse tema, né? Na verdade, assim, na ocasião, eu estava na gestão da faculdade, hoje é a escola, né, de Ciências da Saúde e da Vida, e surgiu um encontro de diretores de escolas de ensino superior de educação física ser realizado, então, em Olímpia, né? E foi uma coisa assim muito doida, muito louca mesmo, porque em 15 dias se decidiu a saída, assim, havia um outro colega que estava escalado para ir, não foi possível, aí eu recebi a indicação do professor Eduardo Henrique, então não dava mais tempo, era de formular alguma apresentação, um paper ou alguma coisa, então eu fui fazendo uma representação, assim, uma coisa que não é da minha preferência, mas foi uma ação bem política mesmo, né? No sentido de se fazer presente. Então, de repente, estava eu lá na Grécia, representando não só a nossa instituição, mas também o Brasil, né? Naquele encontro eu fui a única brasileira a estar. Então, assim, a minha expectativa, um frio enorme da barriga, uma imensa responsabilidade, um inglês macarrônico, né? Então, assim, no te vira mesmo. Mas foi uma experiência maravilhosa, marcante, extremamente importante, e particularmente porque eu acho que, de alguma maneira, assim, a gente sempre intuiu que isso seria algo muito importante, não só para a Faculdade de Educação Física, na ocasião, mas para a instituição Pontifícia Universidade Católica. Então, acho, e mais importante ainda, que a gente teve todo o apoio institucional, né? Isso, eu lembro assim, que eu tinha tomado uma decisão assim, uma vez aprovada, porque tem que ir a convite, né? Eu pensava assim, se a PUC não pagar a passagem, eu vou fazer aquelas de 10, 15 vezes, mas eu vou, né? Era só dizer assim, pode ir que eu vou, porque eu tinha muita consciência da importância desse movimento. Então, assim, foi assim que eu cheguei lá, e acho que depois tem outros desdobramentos aí. E, né, acho que depois eu falo sobre o que paralelamente estava acontecendo, que foi fulano vai para lá, Beltrano vai para cá, ou seja, pensar nas oportunidades, né? Mas eu te devolvo a palavra para a gente ir seguindo na rodada de falas. Obrigado, professora Sônia. E agora eu passo a bola para o Luiz. O Luiz foi um dos primeiros participantes da história do GPO. Ele praticamente fundou o grupo junto com o professor Nelson e esteve na academia em 2009 e posteriormente se tornou professor da PUC, mais especificamente no ano passado. Mas eu estou falando tudo isso porque certamente tu Luiz, uma das referências mais próximas que nós, estudantes, temos por todo o caminho que tu percorreu na vida acadêmica e profissional. E por isso eu gostaria que tu nos contasse sobre como foi esse processo, como que ele aconteceu, desde estudante até um acadêmico na Academia Olímpica. Como tu lidou com todas essas fases da tua vida e, principalmente, qual a influência que a academia teve na tua condição atual enquanto professor e pesquisador? Cristian, obrigado pela pergunta, e eu precisaria talvez pegar todos vocês e fazer uma viagem de 12, 14, 15, 16 horas até lá, para, com todos sentados juntos, a gente conseguiria talvez se eu transmitir aqui um pouco do que significa tudo isso para minha vida. Mas eu estava pensando aqui em como começar essa fala, porque eu já sabia que essa pergunta ia vir. Então, então eu estava pensando o que me influenciou, né, a fazer tudo isso. Acho que isso é um ponto importante. E eu queria mostrar uma coisa aqui para vocês. Estão vendo isso aqui? Isso aqui é uma pedrinha de Olímpia que tinha um certo misticismo por trás, né? Uma vez um professor chegou e deu, né, para todos os alunos que estavam no grupo, uma época depois que ele voltou de Olímpia, se não me engano, tá, segunda vez, acho que 2005.
e disse, né, que um dia nós iríamos lá buscar essa pedrinha. E essa pedrinha, obviamente, não é essa aqui. Essa aqui é uma outra, porque eu fui lá e busquei outras pedrinhas para também continuar com isso, de passar essa tradição. Inclusive, eu deixei uma pedrinha lá para esse professor, depois para ele buscar uma outra vez, para a gente repetir o mesmo processo. Mas, o que eu queria dizer? Que essa pedrinha, ela significava um sonho, que talvez seja muitos sonhos de vocês, e que era o meu naquela época, que era um dia trilhar um caminho acadêmico, de buscar, enfim, conquistar um local, assim como eu visualizava nessas pessoas que eram minha referência, professor Nelson, professora Sônia, professora Alessandra, todos eles foram meus professores e, de uma certa forma, minha referência, né? E aí, para 2009, essa participação, desde que eu comecei no grupo, esse era o meu grande sonho, ir para a Grécia, né? Então, essa pedrinha eu tinha ela comigo, assim, de referência. E essa é a pedrinha que eu deixei lá para o Nelson buscar. E é luva ele botou para ir buscar. E aí só que não foi tão fácil assim, porque assim como a Sônia estava explicando, eu fui para a sessão de pós-graduados, então tu deveria ter o mestrado, né? Então eu tive que passar pela graduação, e assim que eu finalizei o meu mestrado, então eu me habilitei a ser também um dos representantes do Brasil, que na época eram sempre escolhidos 2, e a pessoa que foi escolhida junto comigo na época não foi, então eu fui sozinho como representante do Brasil, e fui lá então apresentar um artigo sobre a minha tese de doutorado, de mestrado da época, e também, assim como a Sônia, daquele jeito que a gente sabe fazer. A gente foi e meu objetivo único era de fazer um bom papel na apresentação, de ser um bom aluno durante as atividades e de aproveitar ao máximo todas as oportunidades que surgiam e das histórias que eu ouvi, assim como vocês devem estar ouvindo e vão ouvir hoje muito mais histórias sobre isso. Então, para não me alongar mais, eu passo aqui a palavra de volta para o Christian e a gente continua depois. Não, é muito interessante que tu tocou nesse assunto, Luiz, porque a Academia Olímpica Internacional oferece diferentes sessões e meios de participação, seja enquanto jovem, jornalista, programas de mestrado ou doutorado e tantos outros. Então eu pergunto agora para a professora Alessandra, que esteve na Academia Olímpica Internacional em 2015 e fez uma apresentação. Professora, tu pode comentar qual foi a apresentação e o porquê? E, além disso, como foi a tua experiência lá? Ainda bem que eu fui olhar antes, né? Sem saber. Bom, acho que começa que a experiência, né, de Olímpia é transformadora, né? Acho que quando o Nelson dizia, né, e depois quando a Sônia voltou também, e era nítida a diferença, não sei se era motivação, se era emoção, sentimentos, né, que se entrelaçavam ao ver um pouquinho, né, do Nelson e também por ter uma amizade grande com a Sônia e pela proximidade, isso ficava mais evidente. Eu tinha certeza que a experiência lá era transformadora, né? E eu, como pessoa, gosto muito de ver coisas novas e me desafiar. Quando surgiu, e aí eu sempre dizia, eu estou próxima da lista, sou próxima da lista para ir, né? E quando teve a oportunidade de participar, eu fui na mesma perspectiva que a Sônia foi, né? Que era também representando a PUC como instituição, e eu tinha, então, essa obrigação de fazer uma fala, né, muito pensada, né, Nelson? Muito estudada e muito trabalhada com a prof de inglês também, que trouxesse a questão de o que é o nosso curso, o que é a nossa universidade, claro que muito mais focado no nosso curso, mas como a nossa universidade via esses aspectos que tinham essa relação, e a gente tentou trabalhar um pouco a educação olímpica com a pedagogia marista,
fazer esse link. A gente tinha uma mudança de currículo que foi transformadora lá em 2006, né, que trouxe disciplinas como a formação pessoal e a ética profissional. A gente tinha uma disciplina que era História e Educação... Não, como é que era? Estudos Olímpicos e História da Educação Física. E a gente tinha os Jogos Cooperativos e Cultura da Paz. Então, a ideia era poder mostrar um pouco que a nossa universidade, né, a nossa perspectiva aqui, e talvez representando até um pouco do que diferenciava os cursos de educação física no próprio Brasil, podiam estar relacionados à educação olímpica, né? Aí, quando a gente trabalhou isso dentro do nosso curso, isso estava muito, né, permeando, né, a nossa concepção, a educação olímpica, os valores olímpicos, né, e atrelados à questão da pedagogia marista, né, esse ato de amor, esse educar, estava dentro da gente, né, e nós aqui, eu posso falar, né, eu, Nelson, a Sônia, aqui participamos de várias mudanças de currículo, né, eu só não estou no primeiro do curso, que o curso iniciou em 2000 e eu entrei em 2003, mas a gente foi, né, repensando e vendo o quanto era importante a gente pensar em formação, muito mais uma formação humana, né, e não só técnica, porque a gente sabia, e hoje, última mudança de currículo, que o conhecimento está ali disponível, né? E o que a gente ia fazer lá em 2006, na verdade, né? Essa mudança de perspectiva foi lá em 2006, né? E a gente foi, então, trazendo esses elementos. Então, a minha participação lá dentro da academia era realmente mostrar um pouquinho do que a gente já fazia, né? Dentro desse contexto. E foi uma experiência única, né? O inglês, eu acho que era um desafio, acho que foi para todos nós. Para mim também, né? Eu sou super tímida, por mais que alguns alunos não acreditem nisso, mas eu sou muito tímida, então subir lá no púlpito, né? A semana passada a gente já viu foto disso, né? E falar em inglês, né? Era algo, assim, muito desafiador, né? E realmente, fiquei lá 4 meses estudando essa apresentação, né? Não era algo que era simples para mim, né? E também poder me comunicar com essas pessoas de todos os lugares do mundo. Então, foi uma experiência, assim, fantástica. E poder representar a nossa universidade, que eu acho que isso tinha um peso, assim, muito bacana, né? Acho que eu já tinha tido essa experiência de gestão, enfim, na época da direção da Sônia, que foi a minha primeira experiência como coordenadora, né? De poder trabalhar essas concepções todas. Então, foi muito legal, assim. Foi algo que todo mundo volta com uma outra perspectiva de vida, eu acho. Né? O Cristian, pode seguir aí. Tá certo. Não, agora a gente encerrou a primeira rodada de perguntas e eu quero saber se alguém gostaria de abrir o microfone e dirigir a palavra para algum dos convidados. Senão, a gente segue aqui novamente com a mesma ordem das falas. William, por favor, pode abrir o microfone e fazer a tua pergunta. Boa tarde a todos. Eu gostaria de perguntar para a professora Alessandra qual o método pedagógico que mais chamou atenção para ela na Academia Olímpica. Tu pode te deixar um pouco mais claro a tua pergunta? Só para eu assim, ver aqui. Eu gostaria de saber se algum método pedagógico assim, mais lhe chamou atenção, assim, de tipo impactar, de ser inovador, alguma coisa diferente, assim. Na verdade, William, nesse sentido, não, né? Talvez o que mais me marcou era a possibilidade da gente estudar um pouquinho do que era a filosofia, do que era a educação olímpica, o que era realmente, o que era a perspectiva dos outros países, porque cada um trouxe alguma coisa, né, da sua realidade dentro de um contexto mais de gestão, na verdade, né, porque todos ou eram vinculados não só a universidades, mas a federações, instituições que tinham a ver de alguma forma com o esporte, enfim. E cada um tinha um contexto diferente, então não como método, talvez, não como metodologia, até porque depois os trabalhos que a gente fez, eles estavam vinculados a legado, né, então isso tudo estava dentro de um contexto que era do programa do evento, né, então isso, eu não te diria que nada nesse sentido me marcou, não tem um método, uma metodologia diferente, na verdade, né, o que foi legal mesmo foi ver o quanto os outros países tinham perspectivas diferentes da nossa, entendiam a questão dos jogos, a sustentabilidade de jogos, que era o tema do nosso evento naquele ano, a questão do legado, o que era tangível, intangível. Então, para mim, assim, foi muito
aprofundou muito os meus conhecimentos também, né? Coisas que, falar em legado, para mim, aquilo era completamente distante, por exemplo. Né? Depois a gente falou muito isso no Legado Rio, né? Mas até aquele momento aquilo parecia tão distante, né? E eu vi, e aí a questão dos trabalhos coletivos, dentro bem do que a gente faz, né? E fez a vida inteira na nossa universidade, no nosso curso, né? De construção, era muito parecido com o que a gente fazia aqui. Então, o método, se a gente for pensar, a forma de apresentar, ela era similar. Claro que cada um, né? Cada país com a sua cultura também. Isso aparecia na própria fala, na verdade, as pessoas. Então, acho que me marcou mesmo foi essa possibilidade, né, de ampliação de conhecimentos e ver coisas, né, e contextos culturais muito distintos. Não sei se eu consigo te Perfeito. responder. Obrigado, William. Obrigado, professora Alessandra. Mais alguém tem alguma pergunta agora? Então, o Ricardo, por favor, Ricardo. É para o professor Luiz Henrique. Eu queria ver com você, senhor, qual que foi assim, a principal diferença que você viu lá na Grécia para a educação aqui do nosso país e que você considera assim, que seja muito importante ter. Obrigado, Ricardo, pela pergunta. Eu acho que para vocês entenderem, talvez eu falar um pouco como é que foi esse programa que eu fui, né? Então, eu fiquei um mês lá. Acho que diferente da Sônia e da Alessandra, que foram semanas, né? Ou uma semana, ou duas, não me lembro agora. O Nelson, eu sei que ele também já ficou um mês lá, na primeira ou na segunda vez. Então, isso é quase que uma imersão num tópico, né? Então, quando a gente vai fazer um curso, mas esse curso, tu vive o curso. É diferente quando eu estou fazendo curso e vou ao curso, eventualmente. E tenho certeza que essa é a experiência de muitos gregos que fizeram pós-graduação, né? Ou seja, eles saíam da casa deles ali, poucos ficavam às vezes, né? Então iam lá, faziam as aulas. Então quem viveu, e eu acho que esse é o que talvez a professora Alessandra também estava explicando, acho que o método de imersão, ele realmente ele tem um impacto muito grande em quem vive. Ele é quase um Big Brother, né? Então, assim, para fazer um paralelo. Então, a gente está ali todos os dias, não só aprendendo questões de conhecimento, mas também de relacionamento, de saber se relacionar. Pede para vocês, vamos fazer um trabalho em grupo para uma disciplina. Lá nós tínhamos que fazer trabalhos em grupo. Mas trabalho em grupo com pessoas que são completamente diferentes, falam diferentes idiomas, têm outras ideias, têm outros costumes. Então, nesse sentido, foi muito, muito diferente, porque eu estou falando de 2009, não tinha rede social. Para eu ter o conhecimento de como que funcionam as coisas de um outro país, não era tão simples assim. Então, eu acho que isso foi o que mais me impressionou, da troca, da convivência, e como a gente consegue, então, ir além a partir, né, da convivência com as diferentes pessoas. Então, não foi uma educação formal, né, como, por exemplo, eu fiz depois do doutorado na Alemanha, que assim a gente consegue entender melhor as questões de como pensar o ensino, mas foi muito nessa educação, é um curso, então uma educação que ela foi mais pensada para as pessoas vivenciarem um tópico. Então, eu acho que isso, realmente eu, pensando agora, refletindo, e também enquanto professor, né, na época eu não tinha essa perspectiva. Hoje em dia eu tenho certeza que esse é a melhor forma de fazer com que, por exemplo, alunos se engajem num tópico, a partir de ter esse gosto pelo tópico, mas também de poder viver o tópico. E eu acho que isso é o que realmente vai fazer a diferença na formação, e talvez foi isso que fez a diferença para todos nós. Para além da teoria, você diz? Para além da teoria, das questões do relacionamento entre as pessoas, né?
A gente fala muito de trabalho em grupo e eu insisto isso nas minhas disciplinas, porque não é o trabalho, não é o conteúdo, é saber trabalhar em grupo, de verdade, né? E isso eu acho que é o mais que eu aprendi lá, e eu dou muito valor porque eu acredito que é assim que funciona as formas de trabalho na vida real, ou pelo menos é as que eu acredito, né? Talvez não seja assim para todos, mas eu acredito muito que é assim que nós conseguimos nos desenvolver no mercado, conseguir outras oportunidades. Eu acho que o exemplo está aqui, né? Começa com um, depois vai para outro, depois tem outro. Se nós pensarmos que era só uma oportunidade para uma pessoa, talvez a gente não teria esse encontro aqui hoje. Bem, muito obrigado, professor Luiz, pela tua resposta. Obrigado, Ricardo, pela pergunta. E acaba de chegar aqui conosco o professor Luciano Castro, que esteve na Academia Olímpica Internacional em 2008 e 2013. Professor, boa tarde e obrigado por se fazer presente no nosso evento hoje. Boa tarde a todos. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Professor, eu já vou iniciar fazendo uma pergunta para o senhor, né? Bem, enquanto decano da Escola de Ciências da Saúde e da Vida da PUC, qual a importância da PUC em se fazer representada nos eventos da Academia Olímpica Internacional? Bom, na realidade, eu vou te responder, mas eu gostaria de retroceder um pouquinho para contextualizar essa resposta. A gente tinha, desde o início da antiga FEFID, duas pessoas que transitavam nessa área, que era o professor Nelson e o professor Roberto Mesquita, né? Talvez o professor Roberto Mesquita, ainda anterior ao professor Nelson, já transitava nessa área do olimpismo e foi, eu acho que, a primeira pessoa que teve a oportunidade de estar na Academia Olímpica, né? E depois veio a retornar em outras vezes. Eu diria que a minha ação, mais especificamente dentro da Academia Olímpica, ela teve um contexto muito mais político do que propriamente de ser alguém que transita na área dos estudos olímpicos, né? Eu acho que foi uma oportunidade para abrir algumas portas, para mostrar o tamanho da universidade que nós somos, para mostrar que existiam pessoas muito interessadas na área e que vieram naturalmente a se destacar depois, né? Obviamente a gente está falando aqui do Nelson e depois todas as crias dele que estão aqui distribuídas nessas janelinhas, né? Mas então aconteceu assim, em 2008 a gente foi abrindo caminho, porque o Nelson veio conversar comigo, da gente literalmente nos oferecermos para fazermos parte do evento que acontecia na Academia Olímpica para dirigentes de instituições de ensino da área de educação física, né, de ensino superior. Na época, eu fui conversar com o professor Aldi, que era o pró-reitor de pesquisa, porque a gente queria, obviamente, um incentivo, né, para ir até a Academia Olímpica. A Sônia tinha estado lá, se não me falha a memória, 2 anos antes, né, Sônia? Me corrige. Mas depois, assim, houve também uma perda de contato e as coisas estavam um pouco frias, digamos assim. E aí, nesse momento, a ideia era que o Nelson fosse lá em 2008, né? E o Aldi disse para mim o seguinte: não, eu acho que tu deves ir porque tu é o representante da escola nesse momento. Eu acho que tem que fazer literalmente um jogo político nesse momento. E aí eu peguei a minha mala e minha cuia e fui, né? Sem transitar na área, o Nelson sempre me munindo de algumas informações pertinentes, porque a gente chega lá e, como eu vi o Luiz Henrique falar, a gente tem que trabalhar em grupo, a gente tem que falar uma linguagem que a gente está indo, a gente eu apresentei um trabalho, né, um breve histórico sobre como surgiu os estudos olímpicos aqui na PUC, qual era a estrutura da universidade. Então, assim, foi literalmente para que a gente abrisse um espaço. Eu acho que a gente conseguiu isso, né, naquele momento. Eu não tenho muito bem na memória assim, as idas e vindas de todo mundo, mas entre 2008 e 2013,
a gente teve uma série de movimentos na própria universidade, né, com saída de professores e tudo mais, e esse relacionamento com a Academia Olímpica deu uma esfriada. E aí teve algum momento por dificuldades financeiras da Academia Olímpica e não houve os anos que vinham se intercalando foram interrompidos, né? E aí, em 2013, nós, na mesmo tipo de iniciativa, o Nelson veio falar comigo e a gente, porque aí nós não estávamos mais mandando representantes da universidade, né? E veio de novo a história de temos que abrir a porta novamente, temos que nos fazer conhecidos ou retomar essa posição que nós tínhamos adquirido ao longo dos anos. E aí, em 2013, novamente, dentro de um movimento muito parecido com 2008, né? De novo, por uma questão política, eu voltei à Academia Olímpica numa situação, literalmente, de abrir a porta, porque eu cheguei num dia, participei do evento, acabou o evento e embarquei de volta para o Brasil, né? Então, foi atravessar vários continentes para que a gente pudesse retomar, então, novamente, essa relação muito próxima, muito frutífera e muito reconhecida, eu diria, por muitas instâncias da Academia Olímpica, do tamanho que o GPO tomou ao longo da sua história, né? Da importância, obviamente, do Nelson como figura representativa dos estudos olímpicos, né? Não à toa, certamente todos vocês sabem os postos que hoje ele assume aí dentro do movimento olímpico. Então, acho que a minha história ela sempre foi muito política, sempre foi muito galgada no fato de estar na direção da escola, né? Da faculdade, né? Acho que, no caso, assim, da Sônia também foi um pouco isso lá em 2006, porque ela era diretora da Faculdade de Educação Física. E, então, assim, a história eu acho que foi um pouco isso, assim, né? Foi um movimento político e me parece que foi bastante exitoso aí ao longo desses anos aí, né? E uma coisa muito importante, né? Indo, acho que um pouco na esteira do que o Luiz falou, eu acho que as relações que a gente forma nesses eventos, né? Aprender a lidar com diferentes culturas, aprender a lidar com diferentes pessoas de diferentes realidades, de gente do mundo inteiro, né? Eu acho que isso trouxe também muito benefício para o grupo, né? A gente fez grandes parcerias, né? Eu destaco aqui com o Emílio, da Universidade Autônoma de Barcelona. O Nelson esteve fazendo um pós-doutorado lá depois, né? E foi alguém que eu encontrei lá em 2008 e que eu continuo me relacionando com ele até hoje. Em 2013 também fizemos uma parceria muito boa com um outro professor espanhol, o Juan. Então, além disso, eu dizer que ele se tornou um amigo talvez seja um pouco assim exagerado, porque nós não temos um convívio, né? Mas excelentes colegas, gente com quem a gente pode contar, gente com quem a gente criou uma parceria muito forte e que certamente veio a favorecer vários dos que estão aqui aí dispostos aí nas telas. Ótimo, muito obrigado, professor Luciano, pela tua resposta. E agora a gente inicia a segunda rodada de perguntas. Eu retorno ao professor Nelson, que na primeira resposta disse hoje, né, que de certa forma a existência da Academia Olímpica Internacional influenciou também na existência do GPO, né? Então, professor, como assim, né? Explica para nós qual é o impacto da academia, né, na criação do grupo de pesquisa e como que isso acontece nos dias atuais. Christian, eu primeiro saudar aí a presença do Luciano, um parceiro, né? 20 anos, vamos completar daqui a pouquinho, né? Antes do GPO, a nossa história na PUC juntos aí com a Sônia, com a Ali, agora com o Luiz e também o Márcio, né? Mas assim, o GPO, na verdade, foi uma consequência natural da ida até a academia, porque justamente lá eu entendi inicialmente o que seriam os estudos olímpicos, né? Eu tinha alguma vaga ideia a partir do mestrado ali, contato com o Betão, que é o professor do Centro de Estudos Olímpicos da URGS. Tinha uma vaga ideia já pelo contato ainda muito
inicial com o professor Lamartine da Costa, mas eu não tinha uma ideia mais concreta do que representavam os estudos olímpicos como um todo. E, claro, quando eu me dei conta daquilo, disse, pá, tudo a ver, né? Foi um impacto até, num primeiro momento, não tão positivo, porque eu estava fazendo mestrado numa área que não tem nada a ver com os estudos olímpicos. Era por uma questão da maturação biológica de atletas de basquete, não tinha nada a ver com a questão, era uma questão mais fisiológica, né? E eu estava nessa temática. Aí eu fui para a Grécia no meio do mestrado, eu queria desistir daquele tema, né? Mas eu já estava no meio, não dava para simplesmente largar o mestrado, né? Mas aí a PUC, nesse sentido, foi fantástica, porque a gente começou a encontrar um espaço para poder fazer o grupo, né? E como teve um evento em 2002 realizado no Rio de Janeiro, que era a série antiga que a gente chamava de Fórum Olímpico, né? Ainda tinha esse nome, hoje é Fórum de Estudos Olímpicos, mas na época era o Fórum Olímpico, ia ter um fórum no Rio, em 2002, e eu pensei, pá, vamos para o Rio, vamos criar um grupo, né? Eu liguei para o professor Mesquita, né? Que era o cara que se metia comigo nessa temática na época. Eu disse, cara, vamos criar um grupo e quem sabe a gente vai para o Rio e já com o grupo da PUC, né? E, pô, prontamente falei com o professor Camargo, que era o diretor na época, que antecedeu a Sônia, o diretor que começou a Faculdade de Educação Física na PUC, né, por assim dizer, e disse, Camargo, nós queremos criar um grupo de pesquisa. E fizemos o registro no CNPq, a universidade deu todo o suporte, assim, para a gente entender como é que se fazia o registro, essas coisas todas, de uma forma muito tímida no início, porque não tinha um lugar determinado para fazer as reuniões. O Luiz vai lembrar bem disso, né? A gente se reunia no bar, a gente se reunia numa sala de aula qualquer, às vezes lá nos fundos da secretaria, no prédio antigo, que é o que dava para fazer. Mas isso tudo consequência, efetivamente, dessa melhor compreensão do que representavam os estudos olímpicos. Eu estava completamente embebido daquela experiência de Olímpia, né? E de tudo que podia ser desenvolvido a partir dali. E então foi consequência natural, e a academia certamente é o marco para que o grupo fosse criado. Bem, obrigado, professor Nelson. Eu vou aproveitar o embalo, né? Sempre que a gente escuta os relatos de quem esteve na academia, uma das primeiras coisas que aparecem é a troca cultural que ocorre no local. Então eu pergunto para a professora Sônia, de que forma isso acontece na academia? Tu te recorda de algum hábito de um colega na academia que te chamou a atenção por ser culturalmente feito em outro país? Então, deixa eu pensar no grupo que a gente estava lá. Eu acho que teve duas, assim, o convívio, a gente tinha assim, o convívio mais formal, né, nas sessões, e a gente tinha os tempos livres, né? Então, acho que nos dois momentos a gente poderia perceber essas questões culturais. Mas eu me lembro que teve uma coisa que me chamou a atenção, porque assim, ó, o próprio aspecto ali da físico do local onde acontecem as sessões oficiais, ele te reporta assim, ó, tô na ONU, 39 países diferentes, tô na ONU, isso aqui é uma convenção internacional e eu tô aqui pensando sobre como tornar o mundo melhor, e isso era muito legal, né? E aí eu me lembro que me chamou a atenção que o Costas, que era a pessoa que coordenava as sessões, ele não saía daquela posição ali de presença, né? O tempo todo. E eu pensava assim, mas tudo está tão tranquilo, tudo está tão calmo. Ó, essa imagem aí, ó, essa imagem, estou na ONU, né? 39 países. E aí eu pensava assim, por que ele permanece? Só que, como tu perguntou ali sobre questões pedagógicas, sobre essas diferenças culturais, né? De repente, houveram algumas exposições onde o clima se torna um pouco mais quente, né? Porque são questões políticas, porque são questões que estão presentes. Nós somos seres políticos, né? Então, e aí, assim, e o Costas fez uma intervenção, assim, maravilhosa. Em segundos, ele desconstruiu aquele clima tenso e tudo seguiu bem.
Então, o que esse fato em si traz? Assim, existem as diferenças, mas lá é um espaço e um lugar onde a gente acolhe essa diversidade, onde a gente trata sobre essas diferenças de uma forma extremamente respeitosa, né? E no tempo livre, nós tínhamos a possibilidade de ir para a piscina, como diria meu colega português queridíssimo, vamos para a piscina, está na hora de ir na piscina, né? E também, essa minha colega aqui, que está aqui do meu lado, a gente dividiu o quarto lá, e ela vinha também de um país, ela é da Sérvia, né? Então, assim, conversar com ela, tratar de algumas coisas do dia a dia, assim, era muito interessante. Por exemplo, era muito quente na época que eu fui, Júlia, muito quente lá, e a gente tinha um ar-condicionado. Ela não suportava ficar com o ar-condicionado ligado. Então, assim, isso era um hábito do cotidiano, né? Essas diferenças culturais, assim. Aqui está o Costas, né? E o pessoal me entregando o diploma também. Então, assim, foi muito, muito, muito emocionante, assim. E esse convívio foi extremamente enriquecedor. O pessoal da América Latina também, aqui, a gente fez uns contatos bem interessantes, né? E essas questões culturais estavam presentes tanto nos nossos debates, nos nossos grupos de trabalho, quanto nesse momento aí de lazer. E a gente ficava muito bem com tudo isso, a gente conseguia interagir, trazer as nossas perspectivas, né? E voltando às questões ali que os colegas falaram das questões políticas, né? Uma coisa vocês podem ter certeza, a gente não desiste fácil, porque a gente foi, esfriou, a gente retomou, a gente foi de novo, porque a gente sempre acreditou que a gente teria frutos muito importantes desse processo todo. Te devolvo a palavra aí. Obrigado, professora Sônia. Professor Luciano, há pouco tu mencionou a importância do jogo político, né, e dos aspectos das relações criadas na academia. A criação de redes internacionais tem sido um grande desafio na universidade. E de que forma a participação na Academia Olímpica Internacional pôde e pode contribuir para isso? Christian, eu diria o seguinte, eu tive lá 2 vezes, né? 2008 e 2013. Eu tenho um carinho especial pela ida de 2008, talvez não, por ter sido a primeira e por entender que foi onde a gente conseguiu mais benefícios, né? Hoje a gente fala muito em internacionalização, a universidade se movimenta dessa forma. Isso foi 2013, né? Obviamente não é um momento de aula, né? Dá para ver pelo semblante das 2 pessoas na foto que era um momento mais descontraído. Eu acho que a gente criou uma possibilidade de internacionalizar algumas áreas da nossa faculdade mais em 2008. Eu acho que o grupo era maior do que 2013, era um grupo mais unido, né? Eu dividi quarto casualmente com o Emílio, que eu referenciei na primeira vez que eu falei, que é o professor, então, espanhol, né? Esse aqui era um professor de Portugal, que está ao meu lado. Nós dois e mais essas 2 meninas participamos na cerimônia de abertura, no primeiro dia que a gente chega lá em Olímpia. Colocamos essa coroa no... Nelson, me ajuda aí, no... Túmulo de Coubertin. Túmulo de Coubertin. O coração dele. Então, assim, eu acho que, indo para 2008, eu acho que foi um importante passo, porque a universidade ela não funcionava de forma tão agregada, buscando a internacionalização. Os canais eram muito mais difíceis de serem conquistados, né? Eles eram conquistados a duras penas por relações pessoais que depois nós nos preocupávamos em transformar em relações institucionais. Hoje a instituição, a universidade ou a escola, né? Falando da nossa escola, ela já tem essa preocupação, né? Então, aqui, obviamente, como eu disse, se criou um contato importante na área dos estudos olímpicos, porque essas pessoas que estavam aqui, elas transitavam nessa área, né? Então, a gente criou esse caminho, esse link com a área específica dos estudos olímpicos,
que eu acho que foi extremamente exitoso, né? Se a gente for analisar só esse contexto, foi muito exitoso, porque a gente conseguiu realmente depois permanecer com esses contatos, a gente conseguiu fazer com que vários, né? Esse da minha direita é um romeno, a esquerda é a professora Ana Miragaia, do Rio de Janeiro, né? Esse era o grupo que a gente trabalhava quando as atividades estavam divididas em pequenos grupos. Então, eu acho que foi um importante primeiro passo, até para que nós aprendêssemos como fazer essa política de relacionamento internacional, né? Porque hoje, hoje a gente fala, aqui nesse grupo que está aí, todo mundo fala um inglês muito fluente. Nessa época, todo mundo batia a cabeça. Não existia essa facilidade do idioma que hoje todo mundo tem, né? Então, assim, ia para lá quem se defendia de alguma forma, né? Isso é uma cerimônia também que foi filmada. Eu passei um filmezinho para o Nelson aí agora, que eu nem lembrava que tinha. Então, essas são duas de Singapura, né? Então, esse é um Fernando, um português, as duas alemãs embaixo, aquele moreno, aquele negro que estava ao meu lado é de Angola, foi meu colega de quarto. Esse é o Emílio, esse aqui. Christian, passa mais devagar as fotos, por favor, para a gente poder comentar as fotos um pouquinho. Então, eu acho assim, resumindo, eu acho que foi um importante primeiro passo, um pontapé inicial, que certamente o Nelson anterior e a Sônia e eu conseguimos construir e ver que era possível, né? Nós estamos falando de 13 anos atrás. Então, parece pouco, mas a própria forma de relacionamento, não existia o WhatsApp, não era tão simples falar com os outros, né? O e-mail demorava uma semana para ir e voltar. Não é essa coisa tão acelerada que hoje a gente tem, essa facilidade que a gente está aqui, né, falando pelo Zoom, em qualquer lugar do mundo a gente se fala. Essas coisas, essas facilidades não eram tão simples. E isso também era importante, a necessidade desses primeiros passos. 2013, só rapidamente, assim, já foi... Eu diria o seguinte, eu acho que 2008 foi resgatar o que o Nelson, a Sônia, e ampliar, e 2013 foi mais dizer, olha, nós continuamos na batalha, nós estamos aqui, e eu acho que nós ganhamos mais em relacionamento em 2008, quando eu estive, no meu caso específico, do que propriamente em 2013. 2013 eu acho que foi marcar a nossa presença lá, né? O próprio evento ele já tinha tomado uma dimensão diferente. Em 2008 a gente estava falando ainda um período sem crise, eram muitas pessoas. Em 2013 foi praticamente a metade do número de participantes quando eu fui em 2008, né? Era um evento um dia menor, então existiam também uma série de restrições financeiras que fizeram com que o evento não tivesse a grandiosidade de 2008. Tá certo. Muito obrigado, professor Luciano. E agora eu dirijo a palavra ao professor Luiz para saber o que acontece na Academia Olímpica Internacional enquanto vocês estão lá. Porque sempre tem muita história em relação aos aspectos arqueológicos, acadêmicos, mas, de certa forma, de momentos de lazer também. Então, quais são os tipos de programações que existem enquanto vocês estão na academia? Quais são os espaços que podem ser usados? Nos explica um pouco mais sobre como funciona a academia, Luiz, por favor. Vou falar as histórias possíveis, né? Então, porque também é que nem é como uma série, um filme que se eu contar aqui já o fim, é muito spoiler. Então, eu vou dar para vocês só os melhores momentos. Mas, tirando as brincadeiras, cada evento, cada sessão tem diferentes, tem uma programação diferente. Como vocês estão ouvindo aqui, foram diferentes períodos, né? Então, por exemplo, no meu caso, que fiquei um mês, eu pude explorar diferentes possibilidades das pessoas que ficaram menos tempo. Mas em todos é possível... esse sou eu com o professor Daniel Della Cueva, que foi meu colega em 2009. Isso é no sítio arqueológico olímpico. Então, com as visitas aos sítios arqueológicos, e como a professora Sônia também explicou, nós temos momentos de lazer que vão desde atividades esportivas,
né, utilizar da academia, então piscina, pista de atletismo, campo de futebol, quadras poliesportivas. Essa aqui é a foto clássica na saída do, no estádio em Olímpia. Então essas são as atividades. Esse aqui não é em Olímpia, esse aqui é em Nemeia, porque no meu caso, então, a gente faz um tour antes, a gente chega em Atenas, tem o recebimento e depois nós vamos de Atenas até Olímpia e no caminho nós paramos por diferentes sítios arqueológicos e um deles é em Nemeia. Aqui é na apresentação, então, do estudo que eu fui fazer, que eu apresentei. Então, aqui vocês podem ver um outro tipo de celebração. Tinha toda sexta-feira o que eles chamavam de social activities, então tinha um grupo que apresentava diferentes aspectos da cultura de cada país e o último era com relação à Grécia. Então então era festa grega, então todo mundo pegava os lençóis dos seus quartos lá e se enrolava e fazia essa festa. Essa aqui eu botei justamente para isso que o professor Luciano estava falando também. Olha o que eu estou ali, eu e a minha colega da Itália, a gente está com o dicionário ali, né? Então, quando a pessoa está falando, não tem um Google no celular, né? Estava ali com o dicionário na hora, pegando o que ele está falando, né? Então, pescar uma palavra para entender o que a pessoa está falando. Então, ali é exatamente isso. E aqui também tem um momento de descontração durante a aula e os colegas fotografam. Eu estava, na verdade, olhando para minha mão ali, não estava dormindo. Aqui eu botei para vocês verem um outro momento, tem algumas competições aqui de futebol. Ali na defesa sou eu com a camisa 10 e o professor, então, o Dean da academia, o professor Georgiades. Então a gente está ali defendendo o nosso gol. Podem ver aqui, por exemplo, aquele jogo, não é um jogo dos guris, né? De todo mundo jogando aquele futebol, né? Então, esse também era algum dos aspectos. Todas as atividades não era uma questão de, não, agora aqui é uma atividade que é só para o pessoal que gosta de futebol, agora é só uma para quem gosta. Então, tinha muitos esportes e todo mundo praticava, e esse era um desafio também para algumas culturas que tinham menos esse relacionamento. Aqui, então, cada sessão tem um coordenador, e esse aqui é o nosso coordenador, o Vangelis, que é um grande amigo meu. Esse eu posso dizer que é amigo, no sentido da palavra. Ele foi uma pessoa que eu não tinha dinheiro, e ele me deu dinheiro, porque eu não tinha. Chegou um dia que eu não tinha mais dinheiro. E ele falou, não, toma aqui. E eu não sei, eu não conheço outro lugar que acontece essas coisas. Mas lá, com esse relacionamento, enfim, que a gente acaba tendo com as pessoas, acaba acontecendo. E outras atividades paralelas, né? No caso, eu comecei, então, a ficar com uma menina na época, que virou hoje minha esposa. Virou, né, uma coisa tão simples de falar, mas, enfim, ela morava em outro local, ela morava em Esparta, que era um outro local que eu queria ir muito, né? E aí, nos fins de semana, nós podíamos, então, sair da academia em alguns, acho que um fim de semana dos 4. E aí eu fui até Esparta com ela para visitar também essa cidade, foi bem bacana. Então, assim, de atividades paralelas é um pouco isso, né? Tem bastante momento de descontração, principalmente à noite. As atividades obrigatórias de estudo, palestras, apresentações eram pela manhã, à tarde era um período de estudo, biblioteca, e final da tarde, porque era muito quente, então não tinha como praticar nada ali das 2 às 6 da tarde, 5 horas, ali depois, então, no final da tarde, atividades esportivas e, no final, atividades sociais, enfim, diversas. Então, como vocês podem ver, eu passei muito mal lá, né, assim, um mês fazendo esse tipo de programação diariamente, né? Então, foi realmente muito, muito legal. Obrigado, Luiz, pelo teu relato. E agora eu vou me dirigir à professora Alessandra,
Alessandra, nós, enquanto estudantes, sabemos o quanto é importante estar pronto para apresentar em um evento acadêmico. E por isso, momentos antes, nós ensaiamos, nos organizamos e praticamos bastante. Mas certamente apresentar na Academia Olímpica envolve uma atmosfera diferente, como tu falou anteriormente. Então eu te pergunto, como foi essa preparação? Quanto tempo antes tu começou e dedicou para estar pronta? E nesse sentido, tu poderia destacar para nós 2 momentos, um durante a tua preparação e outro após a tua preparação? Tá bem. Olha, como eu disse, acho que foi um grande desafio, né? A questão da língua era o ponto, né, desafiador. Mas eu acho que se eu pensasse assim, ponto de partida, né? O Nelson talvez lembre da minha angústia, né, Nelson? O que eu vou falar? Como é que vai ser? E eu não sei. A minha angústia, assim, era muito grande, né? Então, acho que o ponto de partida foi um momento bem marcante, porque eu queria muito ir, mas eu estava muito angustiada quando veio a oportunidade, né? E aí o Nelson, tá, o que a gente vai fazer, né, Nelson? O que eu vou falar? Como é que eu vou falar inglês? Né? Aquele estresse, assim, de como seria essa preparação. Então, acho que o início, né, que era pensar sobre o que falar. E aí, né, eu e o Nelson, com muitas tardes lá na FEFID, né, muitas tardes para pensar, e a gente começou a escrever um pouco, né, tinha que mandar um texto inicial sobre o que a gente ia apresentar. Então, acho que o ponto de partida foi isso, né? Pensar o que a gente ia trazer. Essa era minha colega de quarto, né? Então, já tinha uma questão cultural importante aqui, né? Que dizia respeito a uma cultura oriental, não ocidental, e como é que a gente ia se relacionar nesse contexto, né? Começar pelo banho, enfim, tá, mas fecha parênteses. A pergunta foi outra, né? Mas era só para voltar, já que a gente falou de cultura. E então acho que o ponto de partida era pensar o que a gente ia falar, né? Então eu e o Nelson, a gente sentou, a gente conversou bastante, a gente escreveu sobre isso para startar então esse processo de como seria a minha apresentação. E aí foram 4 meses, mais ou menos, acho que foi de março, né, a julho, vamos pensar assim, mas 4 meses de preparar essa apresentação, né? E aí realmente estudar muito, né, com a minha professora de inglês, a Gislaine, que foi a professora de quase todos nós aqui, para me ajudar a como é que eu ia fazer essa apresentação em inglês, que era mais importante, né? E acho que ter esse acompanhamento dela foi muito legal. E o Nelson, várias vezes na aula, né, vinha junto, né, Nelson? Porque e a gente queria falar da PUC, então como é que a gente ia representar? Então foi estudar um pouco também a nossa instituição e como é que a gente faz essas relações. Quando eu falei um pouquinho ali para vocês da questão do currículo e o que a gente ia levar, que seria interessante mostrar, né? O Luciano falou das questões políticas e tal, ó, muita mitos também, muita socialização, né? Eu que não tomo cerveja, né? O pessoal que me conhece sabe que eu não tomo cerveja, mas lá a gente tomava mitos bastante. Enfim, então eu acho que isso foi um ponto importante, então, pensar o que falar, né? Escrever sobre isso, estudar sobre isso, se preparar para isso ao longo de 4 meses. Bom, nem preciso dizer, né, que a ansiedade, não dormir, então o ponto, né, de fechamento era fazer essa apresentação e como é que ia ser isso, né, essa fala. Acho que o tempo despendido, né, que foram aqueles 4 meses, foi bem importante, que é o que eu acho que a gente faz quando a gente se prepara para uma banca de mestrado, de doutorado, e que muitas vezes eu ensaiava sozinha, né? E lá na PUC, talvez a Sônia lembre também, o Luciano, né? Lá na sala a gente falando sozinho, né? E botava o PowerPoint lá e ficava falando para as paredes, né? De vez em quando vinha alguém, entrava, falava alguma coisa a respeito de como é que estava sendo aquela perspectiva de estar apresentando em inglês. Então, a preparação foi isso, né? Estudar, escrever sobre isso, preparar o material teórico, preparar o material de apresentação e repetir isso inúmeras vezes. Então, acho que um pouco, né, isso, o mestrado, o doutorado também nos ensinam, né, de quantas vezes. E aí tu tem aquela tranquilidade de que, ok, eu tenho propriedade sobre aquilo que eu estou falando. Eu estou ansiosa, estou angustiada, porque falar, né, em inglês para um público de todo mundo era muito desafiador. Mas eu acho que foi muito legal. A foto clássica todo mundo tem, né? Do seu jeitinho, né, Luiz? Todo mundo tem essa foto, né? Mas lá no sítio. Então, acho que isso foi... Eu pensaria nesses 2 pontos, assim. Mas eu acho que depois que tu te preparou mesmo, te engajou nesse processo, te comprometeu, as coisas fluem, né? A ansiedade
era do momento, não era de não saber o que tinha que ser falado. A língua, eu confesso para vocês que foi um desafio, se eu pensasse, o conteúdo não, mas a língua, né? E se alguém perguntasse, se eu esquecesse da minha fala, e como é que eu ia usar um outro termo, e aí não ia vir na minha cabeça, né, a outra resposta. E eu sou bastante tímida, então, pelo menos para me relacionar em inglês, né? Então, e agora eu não sei que palavra, não vem a palavra, e meu vocabulário é restrito, e aí o que eu faço? Então, naquele momento, acho que isso era bem desafiador. Então, fazer essas aulas aí foram 4 meses intensos de estudo, de preparação para chegar lá em Olímpia, mas valeu muito a pena. Acho que foi um marco, assim, de superação, eu diria. Obrigado, Alessandra, pelo teu relato. Eu vou passar a palavra para o professor Luciano, que está com a mão levantada. Por favor, professor. Pois é. Não, eu queria me atravessar um pouco nessa fala da Alessandra, porque eu acho assim, a tua pergunta, eu acho que a gente tem que ponderar, depende da cara de pau de quem vai. Né? Uhum. Eu acho que isso é um ponto muito relevante. Então, assim, Luciano, boa, Lu. Ela é mais tímida, e eu acho que uma coisa que funciona. Ela fez uma preparação com o professor de inglês. Eu preparei a apresentação com 5 ou 6 PowerPoints, eu e o Nelson, e vai do jeito que vai, entendeu? Então, e todo mundo está lá, ou pelo menos uma grande parte das pessoas estão lá, com as mesmas dificuldades que tu. Porque, assim, as línguas inglês, francês e grego, digamos que 5% das pessoas que estão lá falam fluentemente uma dessas 3 línguas, que são as línguas oficiais da academia, né? Então, as pessoas, primeiro que elas estão ali abertas ao erro, abertas a aceitar as limitações que todo mundo apresenta, né? E eu também tive que fazer a apresentação e, de certa forma, passei pela angústia, assim, um pouco como a Alessandra, mas nós temos perfis diferentes, né? Então, eu não me senti com essa dificuldade, eu subi no palco e saí falando a minha apresentação, ia passando slide, e o próprio relacionamento que a gente tem com as outras pessoas, né? Eu vou fazer de novo uma referência que eu falei, e o Nelson acho que tem uma característica até mais à frente do que eu estou falando, né? Em termos de cara de pau. Nesse vídeo que eu passei para o Nelson, que eu até não sei se ele vai passar, Lu. Não, mas só para saber... Eu fui convidado para ser uma das pessoas que vai aparecer no vídeo ali com a tocha, porque eu me relacionava com todo mundo, porque eu estava, assim, ó, sabe, sabão passando na mão de todo mundo sabia que eu era do Brasil, ao contrário da outra brasileira que estava comigo, que ninguém falava dela, ninguém sabia quem era a Ana Miragaia. E a Ana Miragaia é professora de inglês. É uma professora de inglês e uma representante dos Estudos Olímpicos do Brasil, né? E eu, nem professor de inglês e nem representante dos Estudos Olímpicos, mas com uma capacidade de me relacionar naquele momento lá muito maior. Então, acho que isso também é um pouco as portas se abrem, né? E as pessoas te entendem e te aceitam com aquelas limitações que tu está apresentando ali. Tá certo, obrigado, professor Luciano. Professora Sônia, gostaria de acrescentar na fala? No nível do cara de pau, tá? Porque assim, ó, como em algum momento algum de nós aqui já comentou, não tinham essas facilidades. Gente, eu lembro que para o celular funcionar, tu tinha que andar assim, onde é que está o sinal, onde é que está o sinal, se tu queria te comunicar com alguém aqui do Brasil, enfim, mandar dizer que tu estava vivo e estava bem, né, que estava tudo bem. Mas o que aconteceu? O que eu ia levar? O que eu ia apresentar, né? Como é que eu ia... A gente montou vários kits sobre a instituição. E aí eu andava com aquelas pastas, né? Pensando para quem que eu vou entregar? Para quem que eu vou entregar? E aí eu ia prestando atenção nas apresentações e eu lembro que no final da apresentação do professor Norbert Miller eu fui e entreguei para ele, aí ele falou rapidamente comigo, né? Numa outra ocasião eu disse para ele, me olhou de alto a baixo e pensou assim, o que essa pivete está fazendo aqui, né? Tão jovem, diretora de curso, como assim? Porque na Europa isso acontece com uma idade diferente da que eu estava no momento. E tá, passou, eu disse, bom, entreguei, né? Entreguei para as pessoas, o que será que vai acontecer? No outro dia de manhã, estava eu a tomar café da manhã, quando ele senta na minha frente na mesa e começa a falar...
extremamente impressionado com a instituição, porque ele foi para o quarto e olhou o material. E deve ter rodado, inclusive, o CD que tinha junto lá. E como ele é representante em Roma, né, nas questões católicas, que ele é uma pessoa muito católica, representante do esporte em Roma, na comissão que trata disso, ele ficou encantado por ser Pontifícia Universidade Católica. E aí ele fazia muitas perguntas e eu mantinha o meu sorriso e tudo que eu conseguia entender eu respondia, né? Mas era assim, a mais pura. Primeiro eu levei um susto quando ele sentou assim, né? E depois era coisa assim, da cara de pau mesmo, né? Mas foi muito legal depois. Eu acho que já antes o Nelson já tinha contato com ele, né? E eu acho que também rendeu muitas parcerias aí, em função depois do Comitê Pierre de Coubertin, que aconteceu no mesmo momento que eu fui. O comitê foi no mesmo momento de Sim, Olímpia? 2006. Eu fui na inauguração do comitê quando tu foi para a Grécia. Foi aí que a gente dividiu. Essa foi tipo a assim, dúvida. força-tarefa, quem vai para onde, né? Então, como é uma representação de diretores de escolas de ensino superior, a Sônia vai para a Grécia, o Nelson vai para o Comitê de Pierre de Coubertin, e a gente conseguiu as duas coisas. Não acho que trabalho em equipe, gente, acreditar num propósito comum é algo que faz muita diferença também. O professor Luiz Henrique estava com a mão levantada. Não vou me alongar, não quero quebrar aqui o teu protocolo e a tua mediação, que está sendo excelente, Cristian. Mas, assim, um ponto, e eu sou o representante oficial do processo educacional PUC aqui, né? Então, eu tenho que falar algumas coisas. E, nesse sentido, eu tinha um professor que, quando a gente ia para os eventos, ele falava o seguinte: não fala comigo. Mas aí tu pensa assim, pô, tu tá lá não sei aonde, tu não conhece ninguém, tu é desculpa, eu sou um fedelho, né? Eu tinha um pivete, que nem disse a Sônia, e tu vai falar com quem? Você chegar um professor para falar, e ele diz, mas não fica do meu lado e não fala comigo, vai falar com as pessoas. E eu também tinha muita dificuldade de entender isso, de como fazer isso, porque eu não tinha nada para oferecer, né? Não assim, eu estou aqui numa posição representando uma instituição, eu não sou ninguém, né? Então, mas esse pensamento de pensar, mas essa ideia de eu estou aqui e eu preciso me relacionar me ajudou muito depois. Em 2009, eu já tinha passado por vários eventos aqui, como vocês passam, e por isso que eu estou falando para vocês, hein, isso. É a questão de quando nós estamos num evento, realmente para conversar com as pessoas, falar com elas, entender como elas vivem e o que elas estão fazendo, por mais que seja a relação simples, né? Então, o Ricardo Solano está lembrando. Então, isso me ajudou muito. Quando eu cheguei em 2009, eu tinha a certeza que eu precisava me relacionar com as pessoas, e eu não podia ficar no meu casulo ali na zona de conforto latino-americana, né, do espanhol, português, né? Então, isso me ajudou muito, e aí eu tive, sim, assim, também, como o São Luciano estava falando, eu tive um pouco dessa questão de se tornar referência lá, né? E aí tem o ônus e o bônus, porque daí para qualquer coisa, não, para quem não, vem cá, o Luciano aqui, vem cá, não, o Luiz tá, então tem um ônus e o bônus, mas no caso, para mim, foi muito, muito legal, eu queria isso, né? Então, esse foi algo consciente, dificílimo para mim, mas eu sabia que eu tinha que fazer, e também depois disso, eu tive muito mais confiança, assim, de poder chegar, conversar com as pessoas, entender que está todo mundo naquela situação, que também está tímido, que também não sabe falar. Então, isso me ajudou bastante. Então, acreditem quando os professores falam algumas coisas para você. Não em tudo, mas em algumas das coisas vocês podem acreditar. Ô, Christian, professor Nelson, eu sei que tu vai para a última rodada de perguntas, mas já que o Luciano fez muito bem o que a gente faz sempre, que é poder ter essa flexibilidade entre a gente se sente bem, assim, a gente se conhece tão bem, e acho que isso que é o bacana. Eu quero também fazer um comentário em cima dessa coisa toda, né? Realmente, primeiro a cara de pau,
né, que nunca me faltou, né, na minha vida acadêmica, especialmente, né? Talvez quando mais guri, sim. Depois não. Tanto que na última sessão que eu fui, né, o Costas perguntou, o Dean perguntou, então, quem o grupo de participantes ia convidar para ser o orador da turma na cerimônia de encerramento. E eu estava completamente desligado, porque normalmente se escolhe alguém que seja nativo em inglês para fazer os discursos finais, né? E, né, eu já estava pensando em quem que eu ia indicar e começou aquele burburinho, Nelson. E, na verdade, foi uma escolha unânime. Pela mesma razão que o Lu foi convidado para carregar a tocha lá, pela mesma razão que o Luiz Henrique era chamado para resolver os pepinos, que não são poucos quando a gente passa um mês lá entre os grupos, né? É complexa a relação que se dá nesse tempo, né? E a gente, com essa cara de pau, vai também... mas a Sônia, eu me lembro, a Sônia largou todos os documentos da PUC na mão do professor Norbert, que veio na PUC depois mais 2 oportunidades, né? Eu sei que a Alessandra também estabeleceu relações, a Fernanda, para quem não sabe, não pode estar aqui hoje, né? A Fernanda foi a nossa última representante, também fez excelentes relações, mas o outro destaque que eu quero trazer sobre isso, sobre o que o Luiz falou do professor, que dizia, façam de conta que eu não estou aqui, o Dani deve lembrar disso, o Caio, que junto com o Dani, eram os 2 que melhor falavam inglês na geração do Luiz, né, junto com a Tice, né? Eu ainda colocava eles para fazer a tradução para o inglês, sentado no lado dos convidados internacionais, porque os eventos... Tradução simultânea. Exatamente, eu dizia, porque não tinha, os eventos não tinham essa delicadeza, porque os eventos eram em português e não traduziam para os convidados internacionais, era uma indelicadeza, e eu pedia para a gurizada, senta no lado do cara lá e vai traduzindo alguns highlights, né, algumas situações do evento. E nesse aspecto eu também dizia, vocês têm um ano inteiro para falar comigo, né? Então aqui converse com os outros, né? Eu também quero conversar com os outros agora, né? Então era mais nesse sentido, e realmente eu acho que isso é algo importante, né? Então só para ainda dar maior dimensão aí para o pessoal imagina como é que eram as traduções, bem isso, Pibi, bem isso. Christian. Bom, obrigado, professor, pela tua contribuição, e agora a gente entra finalmente a terceira e última rodada. E eu vou pedir para que cada um de vocês escolha um grande momento vivido na academia. Vocês podem ir pensando enquanto eu coloco o Nelson na linha de fogo agora e já peço para que ele nos conte qual é esse grande momento que ele vivenciou lá. Poxa vida. Pô, claro, assim como o Luciano foi 2 vezes, né? Eu fui 3 vezes. Talvez o momento mais importante para mim, eu vou voltar à resposta mais concreta, tenha sido o momento que eu não fui para um evento da academia. Eu fui de férias para a Grécia com a minha família, né? E aquela sensação que eu tenho certeza que a Sônia, a Alessandro, o Lu e o Pibi passaram. A gente quer contar para as pessoas que a gente gosta muito sobre o que é estar na academia, mas as pessoas não entendem o que é. Só quando elas estão lá, não adianta. Então, a academia estava fechada, era inverno, né? E eu mandei uma mensagem para o Costas e perguntei, Costas, tem alguma chance de abrirem a academia para eu visitar a academia com a minha família? E o Costas mandou abrir a academia para mim. Tinha um segurança lá, abriu a academia e eu pude visitar com a minha família. E dizer para eles, é aqui que as coisas acontecem, teve um outro sentido. Para eles, eu acho, né? Pegar a pedrinha, né, do Luiz com a minha família junto, teve outro sentido, né? Mas o momento da academia, talvez mesmo, tenha sido justamente a possibilidade de discursar perante todo o plenário, né, em nome de todos os participantes do evento. Foi uma sensação muito bacana. O pessoal todo levantou, né, para saudar a fala, né? E por uma coincidência da vida, e eu acho que os professores especialmente vão entender o porquê disso, né? Isso foi em 2017, quem estava na primeira fila
foi justamente a pessoa que criou o GPO comigo, o professor Roberto Mesquita, né? E isso foi algo surreal acontecer daquela maneira que aconteceu. E foi, acho, um momento marcante, assim, de estar lá, né, representando todo mundo naquele evento, né? Eu não fui o primeiro aí, né? Foi o Lu, aliás, a Sônia, depois o Lu, e eu finalmente tive a chance de estar naquele mesmo evento que eles tiveram, que é outra dinâmica completamente dos eventos que eu tinha participado, né? Mas foi bacana demais. Só assim a coincidência, para vocês entenderem aí, ó, foi na primeira vez que eu fui, em 99, vocês viram que eu tinha um pouco mais de cabelo, e a camisa que eu tô é importante, porque as fotos que a Sônia mostrou mostravam 2 anos depois da realização dos Jogos de 2004. A Sônia foi em 2006. Eu estou mostrando a camisa da candidatura de Atenas para os Jogos. Atenas, em 99, quando eu fui, era candidata, né? Ainda não era, ela ia ser reconhecida como sede naquele mesmo ano, né? E estou eu aqui numa discussão de grupo aí, fazendo uma dinâmica, provavelmente muito legal, que são as dinâmicas que a gente faz hoje de formação pessoal, né, Sônia? Fantástico. Aí o meu colega Decarto, do Zimbábue, né? O brabo era ver esse cara tomando banho de cócoras. Era muito esquisito. Essas coisas, a Alessandra falou da colega dela, o meu tomava banho de cócora, cara, era muito esquisito, mas também, era essas curiosidades. De aí tá aí quando acabei meu discurso e teve essa repercussão bacana ao final dele, né? Tá bom, é isso aí, Cristian. Obrigado, professor Nelson. Eu passo a palavra agora para a professora Sônia. Fiquei eu aqui pensando, né, o tempo todo, foram tantos momentos assim especiais. Eu acho que todos nós que assim estamos envolvidos, né, com a questão do movimento humano sonham em estar na Grécia. Pode nem ter a forma de sonho, mas está lá dentro da gente esse sonho. E eu cheguei acho que um dia ou dois antes, um dia, acho que 2 dias, eu cheguei assim no final da noite, lá no início da noite, né? Lá, aí eu tinha mais um dia em Atenas, e aí depois a gente ia para Olímpia. Todos se reuniam no hotel para depois serem deslocados para Olímpia. E primeiro a chegada, assim, né? O táxi me pegou no aeroporto, me deixou, o cara me largou e eu não tinha nem fechado, assim, é aqui mesmo a reserva, não sei o quê. Quando eu virei, o cara já não estava mais, ou seja, se não fosse aquele hotel, se tivesse alguma coisa errada, era te vira, né? Mas deu tudo certo. Nesse hotel eu fiquei com uma canadense queridíssima, assim, e no outro dia a gente ainda podia estar em Atenas e ela resolveu ficar e eu resolvi sair. E aí eu fui até a Acrópolis e eu não vou esquecer da sensação do vento no rosto. Eu adoro vento, né, amiga Alessandra? A Senhora dos Ventos, adoro. Aquela sensação, gente, era uma coisa assim tão incrível, tão boa. E depois de chegar à Olímpia, eu acho que aquela sensação de ONU que eu falei para vocês, né, de internacionalidade ali, e poder ter representado assim a instituição e os momentos. E uma coisa que eu particularmente gosto muito é de dança circular, né? E de noite tinha os bailes e a gente dançava, e dança grega circular, né, professor Luciano? Então, assim, tinham esses momentos, mas acho que um momento muito especial, aonde porque aí tinha uma coisa de um pouco mais de informalidade, eram os grupos de trabalho. Os grupos de trabalho foram incríveis, porque aí tu tem um grupo menor, né? Tu fica um pouco mais relaxada com o inglês macarrônico, vai saindo mais legal, vai fluindo. Então, assim, foi tanto que quando eu retornei, eu escrevi algo sobre isso e o título é Deixar-se Tocar pelo Movimento Olímpico, né? Foi assim, me embriagar de toda essa possibilidade, apesar de ter muita clareza que estava numa posição política, né, de representatividade, e não necessariamente contribuindo com os estudos olímpicos em si, no sentido de estudo, né, de artigo, enfim, dessas coisas. Mas eu acho que foi muito, muito, muito bom, muito importante. Foi muito, muito, muito marcante.
E uma outra coisa assim que eu acho que vale a pena mencionar. A minha mãe faleceu dia 28 de junho e dia 2 ou 3 de julho eu estava viajando para a Grécia. Então, assim, esse senso de profissionalismo, sabe? Não é engolir o luto, não, doía também. Mas eu só me lembrava assim, minha mãe, aonde estiver, está aqui comigo e está desfrutando disso tudo, né? Acho que isso também é importante a gente pensar. E foi muito, muito, muito bom, foi muito, muito marcante. Super, Sônia. Obrigado, Sônia, pelo teu relato. Professor Luciano, nós temos aqui um vídeo que talvez te ajude a responder essa pergunta. Então, enquanto o professor Nelson compartilha ele, eu vou pedir para que tu vá comentando, então, sobre o teu momento marcante na Grécia. Tá. Quem me conhece um pouco sabe que eu me afeto muito pouco com essas questões mais formais. E pode parecer quase uma heresia se eu disser aqui que estar nesse vídeo, carregar essa tocha, simbolizou para mim muito pouco, pelo ato de ter na mão uma tocha que foi de uma Olimpíada, mas o que me toca muito é relacionamento que foi possível fazer com todas essas pessoas que estavam comigo aí. Eu gosto muito de viajar, graças a Deus consigo realizar esse sonho, conhecer lugares é algo que me toca muito. Então, assim, conhecer o lugar e conviver com essas pessoas, mesmo sem ser alguém que transita assim dentro do movimento olímpico, dos estudos olímpicos, para mim foi o mais marcante, né? Saber que eu estou num lugar histórico, e isso eu acho extremamente importante. Eu não sei se eu estou conseguindo fazer entender. A Olimpíada em si, né, os Jogos Olímpicos, não é algo que me marca, mas estar num lugar histórico é algo que me marca, né? Então, estar nesse lugar, ir ao sítio histórico, poder ir para Atenas, conhecer a Acrópole, né? Isso para mim é o mais marcante, né? E saber que eu estou podendo ali fazer muitas relações, criar novas amizades, criar novas possibilidades de conviver com essas pessoas. Então, eu disse lá no início da minha fala, né? A minha ação foi muito política, não foi uma ação de estudos, como é para o Nelson, como é para o Luiz, como é para a Alessandra, né? Um pouco a Sônia também, que transita mais nessa área infinitamente mais do que eu, mas poder ir para esse lugar e o que isso representa em termos históricos, para mim é o mais marcante, né? Se eu disser para vocês que eu me lembro muito pouco do que se falou sobre estudos olímpicos lá, eu não vou estar mentindo, porque não era o meu foco. O meu foco naquele momento era exatamente outro, né? E eu sei que falar isso para um grupo de pessoas que estuda isso pode ser o maior despautério da face da Terra, mas é um sentimento que, para mim, é muito importante. Então, eu não tenho nenhum momento, e esse momento que, como eu disse, provavelmente para o Nelson seria um momento extremamente marcante, para mim foi um momento que eu estava ali, eu estava naquele lugar, naquele momento, e fui a pessoa que fez, né? Então, não teve uma representação tão significativa. Mas ir até lá foi muito importante. Conviver com aquelas pessoas foi muito importante. Poder abrir portas para outras pessoas foi muito importante. Então, acho que o que me marca nessa... E eu estou falando agora muito especificamente desse momento de 2008, né? Então, acho que isso é o que me marca muito, né? E acho que poder ter conhecido depois da Academia Olímpica, ter podido ficar mais 2 semanas aproveitando as férias na Grécia, também é um momento extremamente marcante, né? Bem, muito obrigado, professor Luciano. E agora eu passo a bola para o professor Luiz. Peraí, antes de passar para o Luiz, sabe qual é o momento marcante para mim em relação à ida do Lu? O Lu vai lembrar. Eu não conhecia o Emílio, o professor Emílio de Barcelona. Quem conheceu o Emílio foi o Lu, né? O Emílio é um grande amigo nosso hoje, nós dois, né? E eu ainda convivi com ele 1 ano lá em Barcelona.
mas nós coincidimos num evento no Rio de Janeiro, né? E quando eu e o Lu chegamos para o evento, nós estávamos no corredor da faculdade, o Lu vai lembrar bem disso, e estava conversando, eu e o Luciano ali, esperando o pessoal chegar, não sei o quê. Daqui a pouquinho, no lado oposto do corredor, aparece o Emílio. Parecia cena de filme. Saiu o Emílio correndo de um lado, o Luciano correndo do outro, um em direção ao outro, para um abraço. E essa é a questão que o Luciano está falando. Não são os estudos olímpicos. É o que eu digo para vocês, o grupo de pesquisa de estudos olímpicos não tem como o objetivo mais importante a pesquisa. Ele tem como coisa mais importante o desenvolvimento das pessoas, a aproximação das pessoas através da pesquisa. E que eu acho que é o que a gente aprende na academia, isso, né? É aquela aproximação do Lu com o Emílio. Eu nunca podia esperar do Luciano, porque o Luciano é exatamente isso que ele falou, né? O Luciano é um cara mais pragmático, mais racional do que eu, né? E quando eu vi aquilo, me caiu os buteados do bolso, literalmente, né? E bacana demais, porque a amizade que a gente acabou nutrindo, como o Luciano falou muito bem, virou uma relação institucional sólida também, né? Já há bastante tempo. E o Luiz esteve lá em Barcelona também. Eu não sei se a Alessandra, eu acho que a Alessandra não. A Alessandra foi na Alemanha, em Colônia, né? Eu fui para Madrid com o Juan. Madrid com o Juan, que o Luciano conheceu, que eu conheci. Essas relações acabaram ganhando outras dimensões em outros momentos. Eu coincidi com a Tereza Rocha, que era uma colega do Luciano também, anos depois em outro evento, né? O Norbert foi conhecido nosso, amigo próximo de todos nós também. Ou seja, essas relações acabaram se desdobrando em outros momentos e a gente nunca vai imaginar que isso vai acontecer e da maneira que acontece, né, Lu? Então, só para Deixa eu só fazer, aproveitar, só para quebrar de vez o protocolo do Christian, eu só quero fazer um outro comentário. É só para reforçar com vocês, quando a gente fala assim, não, mas naquele tempo, né? Não parece tanto tempo, não era bem assim. Quando eu fui para a Grécia em 2008, para quem não sabe, eu sou casado com a irmã da Alessandra, né? A Alessandra é minha cunhada, e ficou combinado que nós nos encontraríamos para 15 dias de férias no meio do ano, verão, na Grécia. Ela iria com a minha esposa para lá. Como é que nós combinamos o encontro? Hoje, todo mundo leva o seu celular e liga. 2 ou 3 dias antes de acabar o evento, nós mandamos um e-mail dizendo que nós nos encontraríamos tal dia, tal hora, na saída dos voos internacionais do aeroporto de Atenas. E assim que nós nos encontramos para seguir as férias, porque ninguém tinha telefone, eu estaria no aeroporto, elas dentro de um avião, sem contato a e-mails, e tudo dá certo, né? Então, hoje é tudo mais fácil, mas mesmo assim a gente conseguiu se encontrar e aproveitar os outros 15 dias lá. Fantástico. Depois de uns dias, né, lá em Colônia, né? Isso, a Alessandra e a Andréa ficaram em Colônia. Depois de uns dias lá muito bem recebidos, né, em Colônia. Sensacional, obrigado Luciano, obrigado Nelson pelos relatos, acho que isso que dá sentido a esse bate-papo que a gente está tendo aqui hoje. Professor Luiz, tens a palavra. Então, já foram faladas aqui várias, acho que é comum de todos esse sentimento de relação e... se eu falar que o momento mais marcante foi ter conhecido a minha esposa lá, ela vai aparecer aqui e vai me matar, né? Então não vou falar esse aqui, deixa em off. Mas, assim, eu vou dividir em dois, né? Eu estava aqui pensando, obviamente que academicamente, assim, falando, né? Em termos de desafio, com certeza foi de apresentar ali, acho que foi esse o maior desafio que eu tinha tido na época, mas de estar ali e apresentar, acho que esse, e fazer a apresentação, e eu tinha certeza que eu ia apresentar muito bem, porque eu estava muito bem preparado, eu sabia de cor salteado, ali dos 15, sei lá, 30 minutos que eu tinha, aquilo ali eu tinha certeza que eu ia muito bem, porque eu estava muito preparado. E é aquela confiança que atleta tem quando treina e sabe que vai lá e vai fazer a performance, e é exatamente isso que eu tinha. Eu tinha certeza que eu ia fazer muito bem.
Então, eu não tinha nenhuma dúvida disso. Mas, obviamente, quando a gente chega no momento, é diferente e a gente fica nervoso, enfim, mas e realmente foi tudo muito bem, melhor do que eu até tinha imaginado na época. Então, esse, assim, academicamente, profissionalmente, foi com certeza o maior desafio que eu tinha tido na época. Mas o que eu quero que vocês entendam é que 2009 foi um ano do avesso na minha vida, né? Então, eu tinha, no final de 2008, recebido um convite para trabalhar no Catar. Então, eu tinha abandonado tudo, praticamente, na minha vida. Tinha cancelado, estava começando a dar aula em pós-graduação. Tinha dito para tudo coisa que eu tinha começado a minha vida, eu tinha dito que não ia mais, né? Porque eu ia em março para o Catar e acabei indo para o Catar em outubro, ou seja, depois que eu fui para a Grécia, que eu fui para a Grécia em julho. Então isso foi muito difícil porque esse período de início de 2009 eu tive a sorte que me chamaram num concurso que eu tinha feito que eu nem me lembrava. E eu consegui fazer 3 meses, não assinei depois em Esteio, na prefeitura de Esteio, estava dando aula em escola. Então, foi muito difícil. E quando eu cheguei lá, aquilo ali, o momento que eu pisei na Grécia, foi muito difícil chegar até lá, foi inesquecível. Assim, o que eu quero dizer, eu me lembro, se eu fechar os olhos agora, eu lembro da janela do avião aterrissando no aeroporto em Atenas. Então, porque eu sonhei com aquilo, né? Então, realmente foi muito, 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 muito difícil para mim ir lá, né? E pagar para estar lá foi muito difícil. Então, foi... Só que, como eu estava nesse mundo virado, quando eu entrei lá, eu realmente fui de cabeça e fui cego para viver exatamente aquilo que eu tinha imaginado, que era tudo. Não ia deixar nada. Qualquer oportunidade que aparecesse, eu ia pegar. Tanto é que eu tive um relacionamento, enfim, e acho que isso, com certeza, fala por si só. Mas se dedicar, né, de corpo e alma a algo, foram poucas vezes que eu fiz na minha vida, e essa foi uma dessas vezes que eu simplesmente não tive freio, né? Não, que eu vou viver tudo que eu quero viver mesmo. Então, acho que isso foi marcante e não é fácil às vezes, mas como a gente está lá, né? Não é que nem hoje, né? Que tem câmera, que tem celular, que vai postar na rede social. Não, tudo que acontecia lá, estava beleza e estava super bem. Então, tudo que eu vivi lá foi muito, muito marcante. E eu tenho até hoje isso, de quando eu estou num local, eu quero viver com as pessoas daquele local. Eu me sinto mal se eu não falo a língua das pessoas. Eu não quero ser o estrangeiro lá e viver coisas de estrangeiro, de turista. Sabe? Vou nas coisas. Eu não quero viver que nem as pessoas vivem lá. Então, o que aconteceu? Eu me machuquei jogando futebol, aí eu fui para o hospital. Então, fui no hospital na Grécia, eu estava lá no hospital, aquilo era uma diversão, eu estava no hospital na Grécia, olha aqui como é que é o hospital. Então, então todas isso, né, de viver como os locais, as pessoas, isso que eu procurava e procuro até hoje quando eu faço alguma viagem, não quero... Então, isso, essa viver intensamente algo é o que realmente me marcou a ida lá. Ô, Luiz, desculpa, Cristian, mas olha só. A Sônia falou do táxi. Todo mundo ouviu a Sônia falar do táxi, né? E quando a gente chega no aeroporto, a Academia Olímpica tem um táxi reservado para pegar os participantes dos eventos. Agora, a coisa mais surreal que aconteceu nas minhas histórias foi justamente o táxi. Por quê? Eu cheguei em 99, tá? Cheguei em 99 com uma brasileira. Era casal, na época, aquele tipo de evento era de jovens, né, para casais. Fui eu e uma guria do Rio de Janeiro. Pegamos o táxi, então, com o casal da China. Primeira madrugada. Comunicação naquele nível hard, né? Mas a curiosidade que eu quero falar não é essa. A curiosidade que eu quero falar é que 6 anos depois, eu vou de novo. E tá o táxi me esperando. Entrei no táxi. Olhei pro cara, o cara olhou para mim. Quer dizer,
eu te conheço. Eu também acho que eu te conheço. Foi o mesmo taxista que tinha me recebido em 99. E ele lembrava do papo que a gente teve, que obviamente só podia ser futebol, né? Futebol brasileiro. O Rivaldo jogava na Grécia na época, tinha sido o contato, a conversa que a gente teve, e o cara lembrava da conversa. Ou seja, o destaque surreal que eu queria trazer era esse aí. Christian. Bom, vamos lá então. Obrigado, Nelson e Luiz. Professora Alessandra, chegou o teu momento. Pois então, né? Fica difícil, né? Porque cada um falou um pouquinho, né? Acho que o Luiz já trouxe isso, mas eu acho que aí me veio uma coisa nova, né? Porque eu ia dizer, eu acho que o momento de apresentar por mais propriedade, por estar preparado para aquilo, eu acho que é uma superação, né? Eu acho que eu já tinha tido algumas experiências na universidade, eu não me esqueço, assim, um dia que eu tinha que falar para todos os cursos da universidade, ai meu Deus, como é que eu vou conseguir? Porque eu não sou do palco, né? O Nelson sabe bem, a Sônia, a Lu, é muito difícil falar em público, e eu já tinha tido algumas experiências na universidade de ter que falar diante de outros cursos que não eram só educação física, né? E sempre isso foi uma superação. Então, acho que academicamente, profissionalmente, isso foi marcante. Ouvi a Sônia, né, do vento, né, quando chega em Atenas, né, e aí tu olha aquele sítio arqueológico, aquele museu a céu aberto, né, é um negócio, assim, surreal. Tu vai caminhando até a vila, né, para ir pro bar, tomar mitos, né, Luiz, e tá ali o sítio arqueológico, como você não falou, tem história o tempo inteiro, assim, então é uma coisa muito intensa, assim, e eu sou muito espiritualizada, e aquela coisa das cigarras lá na academia, o barulho das cigarras, me lembrei disso agora. E aquele vento, e aí tu subia, né? Aquela entrada lá embaixo, tu ia subindo, e aquele negócio era uma imensidão. Então, assim, sei lá, é um negócio meio mágico, eu acho, né? É uma sensação, tem sentimentos diferentes, assim, pessoalmente. Quando a gente fala das relações, eu me lembro da minha chegada em Atenas, tá bem? Eu larguei minha mala no hotel, e aí tinha um ônibus que ia nos levar, né, para o centrinho ali perto da Acrópole, e também entrei no ônibus, né, tipo, larguei minhas coisas, sei lá, que não ia fazer, entrei no ônibus, e daqui a pouco começam a entrar as pessoas no ônibus, né, numa van, e também, aí tu tem que começar a conversar com alguém, né, alguém começa a puxar um papo, não sei o que, daí tu começa a caminhar, tá, daí aquele mundo, né, aquele museu a céu aberto, e aí tu vai, e aí tu começa a te relacionar naturalmente, né, e daqui a pouco a gente tá sentado no bar tomando mitos, né, eu já falei que eu não tomo cerveja, e tá todo mundo tomando mitos, né? Eu me lembro que tinha um americano, né? Muito divertido. E conversa, e todo mundo tentando conversar e se relacionar. E dentro desse contexto, né, de grupo, eu me lembro muito do meu grupo, né? E tinham várias, eu me lembro de várias cenas, assim, a gente, pé descalço, sentado, meio jogado, mas sempre estudando, trabalhando, e aí falava um pouco da história de cada um, daí da cultura, e daqui a pouco voltava a estudar, né? Então, os grupos de trabalho tinha uma questão formal, mas tinha aquele informal, e acabou sendo, no meu caso, né, o grupo que a gente saía, daí de noite a gente ia lá até o centrinho, daí a gente ia querer entrar no sítio, aprontar, mas daí meu grupo era mais certinho, assim, né, tinha esloveno, polaco, australiano, pessoal mais certinho, assim, no meu grupo, e a gente, tinha um outro cara da Suíça, eu acho, enfim. E aí o pessoal, né, mas tinha um alemão, enfim, ou seja, era só o pessoal certinho, né, que se reuniu. A minha colega de quarto nem ia junto, imagina que ela ia sair de noite, né, então era uma coisa assim mais difícil pela questão cultural. Mas daí o meu grupo já de trabalho era o grupo que saía, que ia na piscina, que ia, né, passear depois das 4, porque até as 4 era muito quente, né, mas eu ficava na rua normalmente ouvindo as cigarras, porque eu acho que o lugar tem uma coisa assim muito interessante, assim, acho que ele é meio mágico, acho que o Lu fala de história, assim, eu acho que é como se estivesse revivendo, acho que os teus ancestrais ficam dentro de ti, sabe, falando contigo, né, o tempo inteiro, então acho que a Grécia para mim é mágica, né, eu já estive lá 2 vezes, e aqui em casa, né, eu tive a oportunidade depois de continuar viajando, quando eu fui representando, né, a PUC, e viajei com meu marido, então, assim, é uma coisa assim, foi muito marcante. Eu quero voltar muitas vezes à Grécia, né? Eu tenho um amor assim pela Grécia, né? De viver. Eu me lembro, né? Quando a gente encontrou o Lu, eu tinha passado em Colônia e ter ficado com o Christian, assim, o Museu do Esporte lá tinha me marcado muito. Eu queria muito depois ir para a Grécia, porque eu tinha ido
né, conhecer um pouquinho do que era esse movimento, né, com o Christian, ter ficado na casa do Christian, o museu dele, para mim aquilo não existia. Eu cheguei aqui na PUC, não sei se a Sônia lembra, eu estava insuportável, porque eu queria muito aquilo. Como é que a gente não vai fazer o nosso museu da PUC, uma coisa que nem era um museu lá em Colônia? Então, eu já vinha com essa vontade, né, de viver depois dessa academia, né, por tudo que eu tinha visto com pessoas que viviam mais esse movimento olímpico, né, o esporte, numa outra perspectiva. Então, não sei, é difícil, né? Acho que são muitas coisas que nos marcam, as pessoas, essa convivência. Então, é um negócio, né, fantástico. A Grécia é um lugar para voltar inúmeras vezes, né? Isso não tem... tu tá na rua, daqui a pouco tu vê um monte de pedra, assim, um troço assim, que é isso, né? Como é que eu volto essa história o tempo inteiro? Então, acho que transcende as questões acadêmicas, profissionais, e eu acho que eu aprendi muito, porque eu era obrigada a me relacionar, e né, para mim isso é me superar sempre. Então, foi fantástico, né? E as coisas às vezes acontecem naturalmente, a chegada lá já aconteceu isso, e a gente daqui a pouco estava num bar conversando, né? Com aquelas pessoas que estavam ali contigo, e que tu tinha que conversar, que depois, na volta, de novo, tu vai passear, e aí tu vai fechando esse processo, né, de um outro jeito, assim, como amigos, né? Depois de uma semana, né, era só na brincadeira, e tinha sempre o formal por trás, né? A gente não estava engajado e comprometido, mas numa tranquilidade, com esse respeito, essa diversidade também, que eu acho que era legal, assim, com essa questão da cultura, né? Mas são muitas coisas, né? Mas diferente, talvez, um pouco as cigarras, né? Também que são marcantes na academia, né? O som das cigarras o tempo inteiro. Cigarras os animais, como é que se diz que não são perigosos? Sim, escorpião. Não, tartaruga. Escorpião no quarto. Tem um bicho sempre ali aparecendo. Tem um escorpião entrando no teu quarto, isso aí é mentira. Certo, bem. Obrigado, Alessandra, pela tua fala final. A gente vai se encaminhando para o fim do nosso evento, e desde já eu quero fazer um agradecimento em nome de todo o GPO, a todos que estiveram aqui hoje, principalmente aos professores, professor Luciano, professora Sônia, professor Luiz, professor Alessandro e professor Nelson, que puderam dedicar tempo para estar conosco hoje, contar um pouco das histórias que certamente inspiraram muitas pessoas que estão aqui e que sonham em chegar até a Academia Olímpica Internacional um dia. Então, muito obrigado por esse momento, e agora eu passo a palavra para o professor Nelson. Muito bem, Christian. Primeiro também fazer eco ao que o Luiz falou, para te parabenizar pela condução aí do trabalho. Essa ideia da gente cada vez mais dar protagonismo a vocês é o que vai formando todas as condições que a gente imagina para a gente poder ter esses desafios que os professores hoje relataram para vocês, né? Efetivamente são essas coisas que vão nos ajudando a consolidar alguns elementos, né, chaves para essa caminhada, né, já em âmbito internacional. Bem, agradecer demais, né? A Ali e o Luiz ordinariamente já estão nesses horários conosco, né? Mas a Sônia e o Luciano, poxa vida, agradecer o convite, né? Nem titubear, e eu nem imaginava que vocês aceitariam, mas de qualquer maneira, vamos lá, vamos dar o convite, né? Porque a gente está sempre metido em tanta coisa, em tanto evento, em tanta reunião, e é difícil nesses momentos. Então, agradecer mesmo de coração a vocês. O GPO, de fato, é uma história coletiva, é uma história de muitas mãos, e eu acho que, para não deixar faltar o relato da Fernanda, dizer que a Fernanda traz como relato da ida dela uma coisa que efetivamente dá conta de tudo que nós falamos aqui, né? Todo o esforço de relação institucional hoje é reconhecido pelo fato de que quando a gente chega na academia hoje, as pessoas sabem de que instituição está sendo falada, né? As pessoas sabem quem é o GPO da PUC-RS do Brasil, né? Isso é bacana demais, né? Mesmo que seja alguém que não tenha tanta frequência nos Estados Unidos, qualquer um de nós hoje que pisar no evento da Academia Internacional e disser que é da PUC-RS, a PUC, puxa vida, as pessoas sabem hoje quem é o GPO e a nossa universidade, que por consequência, ao longo dessa história toda, acabou
se tornando também uma importante referência nacionalmente, mas especialmente em 2016 pela realização do Colóquio Internacional de Estudos Olímpicos, ao qual o próprio Costas esteve presente também, né? Consolidar essa posição também internacional, né? Então, isso é uma construção coletiva e a minha gratidão a todos vocês por isso, né? Espero que vocês, estudantes, tenham gostado de estar aqui com a gente, tenham curtido um pouco essas histórias e que possam também alimentar o sonho, né, de quem sabe um dia também estar na Academia Olímpica. Isso é uma... Nunca diga que não dá para ir, porque eu também não imaginei que fosse possível, e acho que nenhum de nós 5 que relatamos isso hoje imaginávamos que isso aconteceria. Muito obrigado a todos, feliz aniversário GPO, né? E um resto de dia olímpico maravilhoso para todo mundo. Um baita abraço, muito obrigado. Tchau, tchau, gente.